Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, amanhã à noite, nosso culto Colinas da Fé, nós teremos um tempo muito especial para interceder pelos aniversariantes do trimestre. Eu parei em março, no final de março, e orei por aqueles que tinham feito aniversário, e agora abril, maio e junho, início de julho, estarei parando amanhã para estar orando pelos aniversariantes. Vai ter um tempo, uma ministração especial amanhã à noite aqui na igreja. Também teremos a Santa Ceia amanhã à noite. Então, se você puder, vem estar conosco. Você que está nos assistindo em casa, vem estar na casa do Senhor. Nosso culto de oração, nós temos muita intercessão, mas também a proclamação da palavra. Estaremos também findando a série de mensagens que tem por tema Enfrentando Tempestades. Então, vem estar conosco, vai ser uma bênção receber você aqui, amanhã, às 19h30, o nosso culto Colinas da Fé. Abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 10. Se você não está achando, tem no início da Bíblia tem o número da página dos livros, aí você vai para lá. Essa cola pode. Esther, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Eu ouvi misericórdia ainda por aí. Versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das tuas, de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu repassarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei retirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. Só até aí, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos agora, Pai, prontos para ouvir a Tua voz. Tu já tens falado conosco através dos cânticos, da oração, de tudo que foi, da leitura da palavra, seja a palavra de confissão ou também a palavra dos dízimos. Agora, Pai, que o Senhor fale através desta mensagem. Que eu não atrapalhe esse momento tão santo de Tu falares com cada um de nós. Para isso eu imploro, eu peço, eu clamo ao Senhor, que o Espírito Santo, Ele, o único que tem esse poder, tire as cortinas dos nossos olhos e revele a Tua palavra, que Ele ilumine o nosso entendimento. Nesse momento, a todos que estão aqui, bem como aos que estão também nos assistindo, revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Desde a minha juventude, eu sempre fiquei nervoso com prova. Fazer prova para mim nunca foi fácil. Quando eu me converti, que eu não podia, fui lá, embora tentado, ficou mais difícil ainda. Eu sempre fiquei muito nervoso diante de uma prova. Quando eu entrei no seminário, teve uma prova que foi mais difícil do que as outras. Eu me lembro bem daquela prova. E é interessante porque o pastor no seminário, ele entregou a prova, falou, algumas orientações e disse assim: eu vou tomar um café.
eu só vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês. E saiu. É interessante aquele momento, porque pelo menos uma questão daquela prova gravou na minha mente até hoje. A pergunta foi a seguinte: aonde na Bíblia Deus é chamado de Laar El Roi? Ele pediu o significado de El Roi, Laar El Roi em hebraico, e aonde estava. Eu falei: Jesus, Espírito Santo, ainda bem que tu estás aqui. Eu fiquei nervoso, mas eu fechei meus olhos e comecei a pensar em tudo que eu tinha estudado, nos nomes de Deus, e ter sido Quenu, o Senhor minha justiça e tal, e o El Roi não vinha na minha cabeça. E eu estudei, irmão, admito a vocês, eu estudei. Até que em um certo ponto, eu me lembrei de Agar. Agar foi aquela concubina de Abraão, que foi mãe de Ismael. E teve um episódio que quando a Sara, ela oprime muito Agar, e Agar foge. Na segunda vez é Abraão que manda ela embora, mas na primeira vez ela foge de Agar. E Deus, e um anjo aparece a ela e diz assim: volte e se submeta à sua senhora, se humilhe diante dos pés dela, porque eu vou honrar o teu filho, eu vou cuidar dele, ele será grande. E ali, naquele encontro com o anjo, Agar, ela diz o seguinte: e o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou El Roi, pois disse: não viu eu nesse lugar aquele que me vê? Isso está em Gênesis 16, 13. Aí quando eu conectei Agar, ele tinha deixado a Bíblia com a gente, não foi fila nem cola, ele deixou a gente ter acesso à Bíblia, então eu fui ver Agar e achei esse texto. E El Roi significa o Deus que vê. Ele é mencionado por Agar. Outro momento foi quando Abraão, esse foi um outro texto, em outro momento, que Abraão está subindo para sacrificar Isaque. E Isaque começa a perguntar: está tudo aqui, o cutelo, o que vai ser preparado para o fogo, está tudo preparado aqui, mas e o animal para o holocausto? Quem se lembra a resposta de Abraão para o seu filho Isaque naquele momento? Alguém se lembra? Se você que está em casa se lembrar, escreve aí no chat. Você se lembra qual foi a resposta de Abraão quando Isaque chega para ele e diz assim: pai, está tudo aqui, mas e o animal para o holocausto? Exatamente. Jeová Jirê, Deus proverá. Eu sempre fui, assim, na minha estudo da palavra de Deus, eu sempre fui impactado muito por essas expressões. El Roi, o Deus que vê. Jeová, Deus. Rafá, o Deus que cura. No caso, Jirê, o Deus que provê, que providencia as coisas. Sempre amei isso. Estudei por muitos anos bastante. A mensagem de hoje tem por tema o Deus que provê todas as coisas. Deus que providencia tudo na nossa vida. Eu queria falar algumas particularidades do livro de Esther. Para muitos, até alguns teólogos nem entendem o porquê de Esther estar no cânon sagrado. Porque esse livro, talvez você não saiba,
mas ele não faz nenhuma menção ao nome de Deus. Não tem Jeová no livro de Esther, ou Yahvé, escrito. Você vai ver, por exemplo, em Êxodo, Deus aparece, o texto está lá, Deus aparece a Moisés e tal, e Deus, e Deus, e Deus. Aqui não tem o nome Deus. Esther não é citado no Novo Testamento. O livro de Esther, ele também não foi encontrado no rolo do Mar Morto, onde muitos livros, até do Antigo Testamento, profetas, foram citados, trechos encontrados no Mar Morto. Esther não. Mas ele é um texto, um livro muito reconhecido, inclusive entre os judeus. E quando ele se fincou no cânon sagrado, ele ficou por um objetivo, porque mesmo tendo usar a expressão desfalque para algumas coisas que muitos dos outros livros têm muito em abundância, o livro de Esther ficou evidente não só como um livro histórico, porque, a bem da verdade, os macabeus também foram relacionados a livros históricos. Mas por que Esther está no cânon? Porque não é só um livro histórico, mas é um livro que fala sobre a soberania de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a providência de Deus, sobre aqueles que detêm a promessa. O livro de Esther, é claro, que fala sobre um governo de Deus, agindo em detalhes, conduzindo o seu povo, livrando o seu povo. Por isso que o tema da nossa mensagem é o Deus que provê, é o Deus que providencia os meios pelos quais a sua promessa se estabelece entre aqueles que pertencem a Ele. No capítulo 3, eu comecei por esse texto, porque aqui fala do clímax da crise. Então, no relato dessa história, que está no livro de Esther, no capítulo 3, do versículo 7 ao 10º, se evidencia o mal se estabelecendo sobre aqueles que detêm a promessa, sobre o povo de Deus. Aqui cita dois grandes personagens que vão estar em toda a trama, o rei Assuero e este Amã. Amã, que era um adversário dos judeus, ele odiava Mordecai, primo de Esther. Porém, ele era, pelo rei, muito honrado e respeitado. Ele tinha acesso ao rei, ele tinha recursos, ele era um homem rico, ele tinha tudo a seu favor. Tanto é, e mantenham a Bíblia aberta, por favor, no capítulo 3, ainda no versículo 1, mostra a ascensão de Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadade, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aqui mostra a crise sendo estabelecida sobre uma nação que tinha uma promessa que foi dada desde Abraão, que veio a Isaac, Jacó, e passou pelos patriarcas. Asaf, e não precisa abrir no Salmo de número 73, quanto também em Jeremias, no seu livro, capítulo 12, eles vão evidenciar por que os ímpios prosperam. Essa indagação, tanto do salmista quanto do profeta, porque as coisas o rio corre para o mar, um mar que muitas vezes, usando como figura de linguagem, são aquelas pessoas que não amam a Deus, não respeitam a Deus, e que elas, em muitos momentos da nossa vida, têm grande autoridade sobre nós e agem com desprezo, com humilhação. No texto do capítulo 3, versículo 7 em diante, interessante, você talvez leu o versículo 7 e não entendeu um pouco, mas isso aqui fala muito da cultura deles na época, e esse versículo 7 vai dizer que houve uma espera, em outras palavras, houve uma espera de Amã por 1 ano, porque começa falando sobre o mês de Nissan.
que é um tempo que é chamado de, em março e abril, mas quando executa no 10º mês de Adar, vai para fevereiro e março, ou seja, Amã, ele espera 1 ano se passar, para enfim, ele com muita paciência trabalhar para decretar a ruína e a morte dos judeus. Veja que paciência do maligno para acabar com a vida do povo de Deus. Ele convida e ele diz ao rei assim: olha, rei, existe um povo que ele está espalhado por todo o teu território. Esse povo tem leis próprias, eles não se submetem a ti. Então eu vou dar dos meus recursos próprios àqueles que vão executar uma ordem que, se o Senhor permitir, nós vamos aniquilar com esse povo. Os estudiosos afirmam que Assuero estava em épocas de guerra, o cofre do reino estava bem baixo, ou seja, esse dinheiro ia surtir muito efeito nos cofres reais para ele continuar mantendo os avanços de guerra. E Amã se posiciona em dar esse dinheiro para matar os judeus. E também ele está levando em conta os despojos que os judeus tinham, porque haveria recursos, quando eles matassem e destruíssem os judeus, tudo que era dos judeus iam passar para os cofres do rei. Foi uma oferta tentadora ao rei. É interessante que o rei não quer o dinheiro de Amã, no versículo 11, ele diz: a tua prata fica para você mesmo, ele quer só os despojos. E aí ele faz o seguinte, versículo 10, o rei tira o rei da mão o seu anel, dá a Amã, filho de Amedade, e agita adversário, ou seja, dá autoridade. Execute, pode fazer. E do versículo 12 ao versículo 15 é decretada a ordem que vai através dos correios. Parece que os correios naquela época funcionavam bem, e chegou em toda a província a ordem para que os judeus morressem. No final do versículo 15, na cidadela de Suzã, o povo ficou perplexo com aquela ordem. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. A luta, a dificuldade, as sentenças desse mundo não anulam as promessas de Deus sobre nossas vidas. Deus continua sendo Deus, mesmo a despeito de toda o palco sendo montado querendo ou planejando o nosso mal. Por que eu digo isso? Porque agora a gente entra no tema da mensagem, que é o Deus que provê todas as coisas. Acredite, antes disso acontecer nessa história, acredita-se, quando se decretou isso aqui, Esther já era rainha há 5 anos. Vamos para o capítulo 1, deixa eu mostrar a vocês. Mantenha a Bíblia aberta para a gente passear agora no texto. Esther, capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bisra, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Irmão, tem uns textozinhos de nome de gente que eu me enrolo toda vez, então vão me perdoando aí, viu? Versículo 11, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Imagina que Vasti era muito bela. Versículo 12, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. 5 anos antes, possivelmente, do texto do capítulo 3, que fala sobre aquele decreto sobre a nação de Israel, 5 anos antes, Deus já estava deixando um trono vago para colocar Esther naquele lugar. Você entendeu ou não? Eu vi uma mensagem numa das cruzadas de Billy Graham sobre esse texto de Vasti, e eu fiquei fascinado,
Porque Billy Graham era um ungido do Espírito Santo, ele pregando para multidões sobre a dignidade de Vasti, de não se submeter às loucuras do rei, que estava só querendo mostrar a formosura dela. Mas eu acrescento a essa ideia a soberania, o governo de Deus, sabendo ele próprio que iria permitir uma luta mais na frente, ele começa a mover as coisas. Jeová Jireh, Deus provê todas as coisas. Talvez você olhe a sua vida e diga assim: mas pastor, a minha vida está uma ruína, pastor, aconteceu coisas horríveis, eu não sei o que fazer. Eu queria convidar você a parar um pouco esses pensamentos que você está tendo e visitar lá atrás como Deus cuidou de você, te fortaleceu, até que neste momento Ele permitisse a prova. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele cuida de você, e porque no final não é a vontade do homem que acontece, Ele é soberano, e Ele é que decreta todas as coisas. Vasti é destituída. Então alguém chega para o rei e diz, e dá uma grande ideia: vamos agora trazer um novo casamento para o rei, e vamos escolher quem é que vai ser a mulher. E dentre todas que se apresenta a judia Ester. No capítulo 2, versículo 17, dentre todas que foram levadas ao rei Assuero, versículo 16, capítulo 2 de Ester, 16, assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa do rei no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Ester. Deus conduziu Ester ao trono. Deus conduziu Ester a estar próxima àquele que diria e que faria todas as coisas. Olhar para a nossa vida, nós não podemos deixar de enxergar Deus agindo através de nós e para a glória do seu nome. Nós não podemos nos esquecer que mesmo diante de tudo que estamos vivendo, existe um Deus que tem agido, governando a nossa vida, meu amado irmão, tudo culminando para a sua promessa. Eu creio tanto de que Deus foi que conduziu Ester para aquele momento, para aquele lugar, porque quando o seu primo, aquele rapaz que a criou, aquele rapaz que era mais velho do que ela e que ensinou todos os princípios a ela, encontra-se, conversa com ela, para falar sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Veja, capítulo 4, versículo 13. No capítulo 3 é dada a sentença. No capítulo 3, versículo 15, há uma perplexidade. No capítulo 4 começa com Mordecai, o primo de Ester, rasgando suas vestes em defesa da salvação do povo, porque presta atenção, os primos de Ester era um homem tão digno, que ele, por ser primo da rainha, ele poderia ter feito algumas coisas ali, para pelo menos se salvar, mesmo sendo judeu, mas ele não aceita isso, porque ele tem no coração a defesa de um povo. Então no capítulo 4, versículo 1, vai mostrar ele rasgando suas vestes, intercedendo pelo povo, mas agora ele manda um recado para Ester, e veja o recado que Mordecai manda para Ester. Versículo 13, então lhe disse Mordecai. Mordecai primeiro fala, manda o recado, Ester manda de volta o recado, e agora é a resposta dele. Versículo 13, capítulo 4. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Agora veja o versículo 14.
Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Vê bem, irmão, veja, olha para mim, veja a fé, a confiança de Mordecai no governo e na soberania de Deus. Ele está dizendo para Esté, está mandando recado para Esté. Ele está dizendo para Esté assim: olha, saiba de uma coisa, Esté. Por isso é interessante, o nome Deus não aparece explicitamente, mas implicitamente você vai ver Deus em todo momento nesse livro. Porque ele está mandando recado para Esté e diz assim: Esté, preste muita atenção. Não é porque você está aí que você vai estar salva, não. Mas presta atenção. Aí ele diz uma verdade linda aqui que mostra a fé dele. Porque se de falares agora, de outra parte, fale outra parte. Ele diz: de outra parte se levantará para os judeus o quê? Socorro, livramento. Ou seja, ele tinha plena convicção que Deus, ele não mente. E como Deus prometeu a Abraão que cuidaria da sua semente, Deus ia cuidar do povo dele. O que ele está dizendo para Esté é isso: olha, você talvez não queira se meter nesse problema. Se você não se meter nesse problema, saiba que Deus, aquele que governa, ele não usa a expressão Deus, mas no contexto a gente está vendo isso, ele vai cuidar, ele vai levantar socorro, ele vai trazer livramento. Agora veja o que ele diz: mas tu e a tua casa vai perecer. Aí ele usa aqui uma expressão que é o que fortalece a minha crença de que Deus é que conduziu ela ao trono. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Vê que coisa linda. Ele manda um recado para ela e diz assim: olha, será que não é por isso que Vasti saiu e que você chegou no trono? Eu queria convidar você, nesse momento, nos próximos minutos, a fazer uma análise da sua vida. E tentar perceber no agir de Deus. Você que está em casa também, faça isso. Olhar para a sua vida e começar a enxergar, desde pequeno, como Deus vem te conduzindo, vem te dando livramento, vem te unindo pessoas. Deus tem te dado filhos abençoados, onde Deus tem governado toda a tua vida. E quando você chega agora, neste momento, hoje é quanto? 20 quanto? 26? 26 de junho de 2022. Depois de ter passado por toda aquela pandemia, está aqui para contar a história. E você olhar e dizer assim: Deus me colocou nesse lugar, porque existe um propósito. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, ouça isso no temor do Senhor. Aonde você está, é porque Deus colocou você lá. Deus tem te trazido, não só aqui a esta igreja, mas ao teu trabalho, a esta família que você nasceu. Eita, talvez você diga assim: tem certeza, pastor, que foi essa família que Deus queria que eu nascesse? Ele não errou o endereço, não. Errou, não. Deus te colocou como luz nesta família, porque Ele tem um propósito de iluminar os teus. Essa provação que você está passando, Deus não vai agir no agora. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. A aprovação que você está passando, Deus não vai agir agora. Deus já vem agindo na tua vida, porque agora Ele só vai resplandecer o rosto dEle sobre você, dando-lhe força e fazendo você entender o motivo pelos quais você está passando por isso. Deus proveu um trono para Esther, e Deus fez com que o coração do rei se enamorasse, se apaixonasse, dentre
tantas possibilidades por Esther. Deus une pessoas, mas acredite no que eu vou lhe dizer, Deus une propósitos. Por isso que às vezes eu aconselho alguns jovens que estão no afã do casamento, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Amém, meu irmão, tu vai casar, te aperreia não, mas lembre-se do que a palavra de Deus diz, os bens e a herança vêm dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Não se apresse. Tem gente que, em vez de viver o Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, está no 70. Apressa-te, Senhor! Desesperado. Glória a Deus, né, Bruno? Bruno é meu ajudante fiel, rapaz, nesse momento. Continue firme, viu, meu filho? E a sua Rebeca está chegando, viu, Bruno? Toma posse, Bruno. Cadê o glória a Deus agora, Bruno? Ah, sim. Amém, Bruno? A gente se perde, sabe por quê? Porque a gente antecipa, sabia? A Bíblia diz, há tempo para tudo debaixo do sol. A Bíblia diz que não despertes, pega essa palavra agora, e jovens, ouçam a voz da sabedoria do Senhor e da palavra. Não despertes o amor antes que esse o queira, diz a palavra. Há tempo para tudo, não se agonia não, gente. A Bíblia diz que a herança antecipada no meio dos seus dias será tirada. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, ele pediu a herança com o pai vivo. Ele chegou para o pai e é como se ele dissesse para o pai assim, para mim você morreu. Cadê o testamento? Eu quero meu parte. Ele antecipou, e o que é que aconteceu com aquela herança todinha? Perdeu. Porque é assim, irmão, é princípio bíblico. É princípio bíblico. Você pode ficar com raiva, rolar no chão, mas não tem jeito, Deus não vai mudar, porque você ficou feito um menino amarelo, batendo o pé, fazendo manha, querendo que Deus faça as coisas para você. Deus não vai se mover não, Deus se responsabiliza com a palavra, e se Ele disse na palavra essas coisas que eu acabei de citar para vocês, então espere em Deus. Nem um glória a Deus, irmão, nem um aleluia. Nessa hora, se eu dissesse que os céus iam descer de chuva de bênção, ia estar todo mundo aqui dando glória a Deus. Agora tem uma coisa, o rei se apaixona por Esther. Mordecai, o primo dela, que criou ela, disse para ela, olha, será que não foi para isso que você está aí? Tome uma posição, faça a sua parte. Você vai ver Deus sendo aquele que proveu, Jeová Jireh, em toda a história, mas tem coisa que nessa soberania, nesse governo, Deus delegou para nós fazermos. Veja, o versículo diz, versículo 14 do capítulo 4, se de todo te calares, o livramento vai vir, mas haverá problemas para você e a sua família. Olhe para mim, meu amado irmão, tem coisa que Deus, na sua soberania, no seu governo, no seu poder, provendo os meios pelos quais a promessa chega a nós, mas que Ele disse e deixou para nós fazermos em resposta ao seu agir. Eu sempre me volto ao livro de Provérbios, sempre eu estou lendo, por quê? Porque é uma fonte de sabedoria, porque é uma fonte de ensinamentos extraordinários para a nossa vida. O Salmo 1, por exemplo, aquele que medita de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará.
Então, a ideia de meditar nos salmos, nos provérbios, em toda a palavra, é me encher, é renovar a minha mente, é conduzir o meu espírito a uma devoção sincera diante de Deus, porque quando eu for posto à prova, no caso agora de Esther, ela vivendo bem no palácio, mas então descobre que todo seu povo vai ser destruído, ela é confrontada a não ficar calada diante daquela calamidade. E nós, como temos reagido diante das lutas? Será que a gente foge, se esconde, entra na caverna e diz: problema é dos outros? Ou nós reconhecemos a nossa posição diante de Deus como aqueles que vão trabalhar para que o Eterno venha e cumpra as suas promessas na nossa vida? O Ministério de Homens da Igreja, Homens de Valor, que acontece todas as terças-feiras às 19h30, capitaneado pelo presbítero Eduardo, é um dos ministérios mais importantes no reino de Deus, porque ele vai trazer exatamente a responsabilidade do homem, restaurar, não é renovar, a sua masculinidade como líder do seu lar, coisa que tem muito faltado nessa geração. Porque se o homem se cala, a mulher pensa que ela pode falar, e ela pode, mas debaixo do governo do marido. Por isso que tem virado bagunça em muitos relacionamentos, porque um atropela o que Deus determinou para um e para o outro. Eu não estou falando de juízo de valor. Ninguém é mais importante, o homem não é mais importante que a mulher não é mais importante que o homem. Eu não estou sobre isso, eu estou sobre a ideia de que Deus designa funções para cada um. Deus capacita cada um com um chamado específico, e muitas vezes nós abrimos mão do nosso chamado. Por isso a confrontação de Mordecai a Esther: Esther, não fique calada. Esther não fica calada. Esther, ela se consagra. Ela passa 3 dias sem comer. Ela santifica e ora a Deus, buscando uma estratégia, e Deus dá a estratégia a ela. E nesse meio tempo dessa estratégia, Deus começa, eu disse que é Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Aí no capítulo 6, veja aí, acontece um episódio que muito tem nos ensinar aqui. O que é que acontece? No capítulo 3, você vai ver a exaltação de Amã e o decreto, no capítulo 3, da morte dos judeus. No capítulo 4, começa a se trabalhar Mordecai, confrontando Esther. No capítulo 5, Esther já se consagra, se apronta, e você sabe muito bem que ela não poderia entrar na presença do rei de qualquer jeito. Ela entra, e ali Deus começa a usá-la nesse processo todo. Mas no capítulo 6 tem uma coisa que eu não poderia deixar passar. Capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam aos servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para lhe dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Versículo 5. Os servos do rei disseram ao rei: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse.
Então entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agradas o rei honrá-lo, tragam-lhe as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma montar, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Rapaz, parece que Deus tem humor, né? Parece que Deus está querendo aqui mostrar alguma coisa. Amã vai, prepara uma forca para matar Mordecai, vai diante do rei pedir para acabar com a vida dele, e naquela insônia real, alguém se lembra de um feito de Mordecai, e o rei ali faz, e ele ganhou o quê? Não ganhou nada. Vai comigo no capítulo 2, rapidinho. Só para você ver o que foi isso. Porque eu queria que você pensasse comigo sobre isso alguns minutos. Capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram tentar contra a vida do rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Eu disse que essa mensagem tem por tema o Deus que provê todas as coisas, inclusive nos detalhes. É o Jeová Jireh, o Deus que governa todas as coisas. Preste atenção nesse fato. Mordecai está no lugar certo, na hora certa, para ouvir os intentos daqueles eunucos para matar o rei. Mordecai, que podia muito bem dizer assim, problema dele, ele tem um serviço secreto que proteja ele. Talvez ele pudesse pensar assim, presbítero Ronaldo: esses cabas não conseguem chegar ao rei, mas não, ele diz a Ester, Ester diz ao rei, e o rei vai buscar conta, descobre que realmente havia aquele intento maligno, os homens são penalizados, e, pasmem, tudo fica escrito no livro das crônicas perante o rei. E é exatamente esse livro que no capítulo 6, quando existe uma insônia real, é trazido. E o rei pergunta: o que ele ganhou? Nada. Aí entra Amã querendo matar Mordecai, e Deus então chega e diz: o que é que eu faço ao homem? O que é feito ao homem a quem eu quero honrar? O que é que eu quero dizer com isso nesse ponto? Que Deus, na sua soberania, no seu governo, provendo todas as coisas, Ele se utiliza. Abra os seus ouvidos espirituais agora para o que eu vou lhe dizer. Ele se utiliza do seu poder, mas também Ele atua nas nossas atitudes. Por que apareceu um livro escrito com os atos de Mordecai? Porque ele um dia semeou. Ele abençoou o rei. E o rei não era judeu. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, meu amado irmão, minha amada irmã. Às vezes a gente fica limitado no nosso alcance de abençoar
pensando que nós viemos a este mundo abençoar aqueles que amamos, aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que estão ao alcance do nosso braço. E eu vou lhe dizer, Deus nos orienta a abençoarmos todos, até aqueles que nos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Eu vivo precisando lembrar desse versículo. O pessoal do louvor já pode vir. Eu preciso lembrar deste versículo, sabe quando? Quando eu estou no trânsito. Que entra um abençoado de última hora na minha frente, e naquele ímpeto eu quero dizer assim: tomara que dê uma dor de barriga em você, a carne querendo clamar, mas aí eu me lembro que eu sou crente, que eu nasci de novo, e eu abençoo. O que é que a gente aprende na soberania de Deus, no governo de Deus, como Deus gerencia todas as coisas e provê o meio pelos quais a sua promessa nos alcance, através do seu agir, da forma que Ele atua no seu poder, através dos seus milagres, mas também através de princípios. Fala princípios, que Ele já nos ensinou através da palavra, para a gente praticar no dia a dia. Porque se a palavra de Deus diz, tudo que o homem plantar, ele colherá, a palavra já está dizendo, se você abençoar, você vai ser abençoado. Mas se você viver maldizendo as pessoas, se você fechar a mão ao aflito, ao que pede, ao que precisa, quando você precisar, você não alcançará. A Bíblia diz que Deus usará de misericórdia para quem usou de misericórdia. Ou não foi o que aconteceu com aquele homem que chega ao rei implorando perdão por uma dívida impagável? Jesus conta essa parábola. E ele chega e diz: eu não tenho, hoje seria, 200 bilhões de reais, você não tem como pagar 200 bilhões de reais. E o rei olha para aquele homem e falou: eu vou ter que prender você, você vai ser meu escravo, sua mulher vai ser minha escrava, seus filhos serão meus escravos, vou prender todo mundo. Rei, me perdoa. O rei fala assim: tá bom, vou perdoar você, vá. Ele saiu, depois de ser perdoado a dívida de 200 bilhões de reais. Aí encontra um cara que devia a ele, pega no pescoço, manda para a cadeia. O cara devia 10 reais para ele. A diferença era louca assim, de 200 bilhões para 10 reais. O cara acabou de ser perdoado por milhares, e porque o cara devia a ele 10 tons, ele manda prender que seus filhos. Aí chega ao ouvido do rei: olha, isso aí está errado. O senhor perdoou fulano não teve perdão de ninguém. Olha para mim, igreja. Eu e vocês, e você também que está em casa, nós íamos para o inferno, passar a eternidade longe de Deus. Mas o sangue que desceu naquela cruz perdoou os nossos pecados, apagou as nossas dívidas. Deus nos ajudou, nos conduziu e proveu os meios de salvação para a nossa vida. Porque nós vamos ser duros, resistentes e perversos com os próximos, a um passo que a Bíblia diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mordecai, ele foi honrado porque ele honrou o rei. Eita, anote essa frase que eu gostei, aí depois vocês passam no meu WhatsApp. Sabe por que ele foi honrado? Porque ele reconheceu o princípio da honra. Quando ele viu falando mal do rei, querendo matar o rei, e um rei que era ímpio, que nem judeu era, ele foi e salvou o rei.
Você quer ser abençoado? Você quer ser respeitado? Aprenda a respeitar aquelas pessoas que Deus colocou sobre sua vida. Mas o meu patrão, pastor, ele não é crente, ele vive falando palavrão. Não importa. Não foi esse o ensino que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse? Não honre e respeitem só os seus senhores que forem tementes a Deus. Respeite a todos, honre a todos, ore por todos. Princípio quebrado. Não tem oração forte que vai mudar o prejuízo. Tem muitos filhos que chegam, começam a ficar um pouquinho maduro na vida, taludinho, durinho. Aí já chega, eu mando no meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo. E os pais olham assim, meu Deus, tem misericórdia. Aí ele vai procurar conselho nos da sua idade. Eles pecam o pecado de Roboão, filho de Salomão, quando era rei sobre todo Israel, herda o trono de Salomão. E chega Jeroboão e pede: alivia o fardo, alivia os impostos, está pesado. Aí ele fala: peraí, deixa eu conversar aqui. Aí vai para os conselheiros do pai, homens experientes, homens antigos, homens de vasta sabedoria, que foram conselheiros do seu avô, do seu pai. E eles dizem: alivie, ganhe o coração do povo, tenha misericórdia, não cobre tanto. Ele: tá bom, fica aqui. Aí chama a rapaziada da bola de quarta-feira à noite. Eita, não, quarta-feira à noite não, deixa eu mudar, porque senão vai pensar que eu estou mandando recado para a galera que joga bola aqui. Aí ele chama a galerinha dele, que bate bola com ele, que joga vôlei com ele, e diz assim: o que é que vocês acham que eu devo fazer? Rapaz, que o dedo midinho seu seja igual a mão do teu pai, bota mais peso nesse povo. Ele ouviu o conselho dos jovens e perdeu, e se rompeu. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Qual é o princípio? Por exemplo, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja do Senhor, fala assim: as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa. Princípio de sabedoria. Mas a gente quebra princípio. Jovem, busque sabedoria no Senhor e naquelas pessoas que Deus instituiu como líder da sua vida. Mordecai, para terminar, no capítulo 6 é honrado, se lembra de tudo que ele fez. E para terminar, capítulo 10. Vá para o capítulo 10. O último capítulo do livro de Esther. Depois disso, o rei Assuero, aí do capítulo 7 até o capítulo 10, acontece tudo. Amã enforcado, na própria forca que ele plantou, organizou para Mordecai. O povo de Israel recebe os recursos e a autoridade para se defender. Há uma guerra horrenda em toda a nação, porque o decreto já tinha sido dado, não tinha como revogar o decreto. Então houve a matança, o povo de Israel prevalece, Deus salva. Para ver como termina a história, capítulo 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado, veja isso, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. A grande diferença de Mordecai, primo da rainha Esther, é que ele não olhou para ele, ele olhou para o seu povo. E isso fez com que Deus o selecionasse e o usasse naquela trajetória, para que a promessa permanecesse intocável
Qual é a promessa, pastor? Gênesis 12. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessa. E se estabelece aqui nessa história. Porque Deus, Ele é Senhor e Ele cuida de nós. Você está passando em qual etapa da sua vida? Talvez você esteja num momento de crise, de luta, de dor, de insegurança, de medo. Saiba que Deus não vai agir só neste momento do teu problema. Ele já está agindo há muito tempo atrás. E se você está passando pelo vale árduo da sombra da morte, o Senhor está contigo. O seu cajado está sobre você. Vamos ficar de pé.